Sabe, pode parecer estranho, um monge do século XIII, o que ele poderia nos ensinar sobre a natureza da mente hoje em dia? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar nos ensinamentos de Meister Eckhart, mas de um jeito diferente. Não vamos olhar para ele como um místico antigo e distante. A gente vai revelar um pensador absurdamente moderno, cujas ideias sobre a consciência continuam nos desafiando até hoje. E o ponto de partida é todo aqui, nessa frase. Uma frase que muda completamente a perspectiva. Ela tira o foco do divino como algo que está lá fora para ser visto e joga o foco na própria fonte do olhar. Essa ideia é a chave de tudo em Eckhart. Vamos entender isso melhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reposicionar o Eckhart. Sabe a imagem que a maioria tem dele, de um poeta místico medieval? Não é que esteja errada, mas ela acaba escondendo a contribuição mais profunda dele. Vamos tirar o Eckhart dessa caixinha para a gente conseguir enxergar o pensador revolucionário que ele realmente era, um verdadeiro filósofo da mente. Pois é, a visão comum diz que ele era um místico que falava por metáforas, por paradoxos, mas a realidade é muito mais radical. Eckhart foi um pioneiro da filosofia da consciência. Ele não estava só descrevendo experiências, ele estava dissecando a própria mecânica de como a gente conhece as coisas. E o mais impressionante é o quanto ele estava à frente do tempo dele. As ideias do Eckhart anteciparam conceitos como a filosofia não dual, aquela noção de que o eu e o universo não são duas coisas separadas, e até a fenomenologia, que é o estudo da experiência subjetiva em si. Ele estava fazendo perguntas sobre a natureza da consciência que o Ocidente só iria revisitar séculos depois. Agora sim, a gente chega no coração do argumento dele. E ele começa de um jeito bem provocador, desafiando a ideia de que Deus é um algo que pode ser encontrado, visto ou mesmo entendido pela mente como se fosse um objeto qualquer. E o ponto de partida dele é essa frase, que é de uma simplicidade que chega a ser demolidora. A lógica é a seguinte: se Deus é algo que a nossa mente consegue conter, um objeto dentro da nossa consciência, então, por definição, é algo limitado. E para Eckhart, o que é limitado não pode ser a realidade última. Simples assim. O erro que a maioria comete, segundo Eckhart, é tratar Deus como se fosse mais um item na prateleira da mente. Um conceito tipo árvore ou justiça. Isso acaba reduzindo o divino a só mais uma coisa que a consciência observa, e não algo infinitamente mais fundamental. E aí vem o Eckhart e vira essa ideia de ponta cabeça. Para ele, Deus não é um objeto na consciência. Pelo contrário, é o próprio espaço, o próprio fundamento no qual a consciência e tudo mais aparece. É como a luz que permite que a gente veja tudo no quarto, mas a luz em si não é um dos objetos que estão no quarto. Ok, então se a busca por um Deus-objeto lá fora é um beco sem saída, para onde a gente deve olhar? Eckhart aponta numa direção muito clara, para dentro, para um conceito central no pensamento dele, que ele chama de o fundo da alma. E o que é esse tal de fundo da alma? Pensa assim, é a camada mais profunda do ser. É um nível que existe antes da nossa personalidade, antes das nossas memórias, antes de tudo aquilo que a gente acha que nos define como um indivíduo. É um espaço atemporal, impessoal, na raiz de tudo. A jornada para chegar nesse fundo é um processo de desidentificação. É como ir tirando as camadas. Primeiro a gente se move para além da nossa história pessoal. Depois, a gente aprende a não se agarrar mais nos pensamentos e emoções que vêm e vão. E quando tudo isso se acalma, o que sobra é esse fundo silencioso e luminoso. E é aqui que vem a grande virada, a conclusão que é de explodir a cabeça. Essa camada mais profunda do nosso ser e a realidade fundamental que a gente chama de Deus não são duas coisas diferentes. São, na verdade, uma única e mesma realidade. A separação para Eckhart é a grande ilusão. E essa ideia nos leva, talvez, ao ensinamento mais paradoxal, mais estranho do Eckhart. Aquele que, à primeira vista, simplesmente não parece fazer sentido. A ideia de que o caminho verdadeiro para o divino envolve, de alguma forma, abandonar Deus. Então, qual foi exatamente essa ideia tão perigosa? A ideia que o levou a ser julgado por heresia? Não foi um ataque à fé, mas sim um ataque à forma como as pessoas pensavam sobre a fé. Foi isso aqui. Eu rezo a Deus para que me livre de Deus. Pensa nisso. Parece blasfêmia pura, não é? Rezar para se livrar de Deus? O que ele poderia querer dizer com uma frase tão chocante? O
O que ele está dizendo é o seguinte: a gente precisa abandonar o Deus que foi construído na nossa cabeça, aquela imagem, aquele conceito, aquela lista de regras. Ele diz que a gente está confundindo o mapa com o território. E só quando a gente tem a coragem de largar o mapa, a nossa ideia limitada de Deus, é que o território real, a realidade viva e infinita, pode finalmente ser experimentado. E é isso que ele quer dizer com desapego. Não é uma coisa moral, tipo não gostar de coisas materiais. É o ato de soltar todos os rótulos, todas as identidades, inclusive a identidade de eu sou uma pessoa espiritual que está buscando Deus. É deixar a consciência ser apenas o que ela é, sem se agarrar a mais nada. Bom, estamos chegando na reta final, e é aqui que todas essas peças do quebra-cabeça se encaixam. Eckhart agora vai falar sobre a dissolução da dualidade mais básica que existe, a separação entre quem busca e o que está sendo buscado. De um lado dessa equação, a gente tem o buscador. Essa é a nossa experiência normal, né? A consciência, o eu que está sempre procurando, tentando encontrar, querendo saber. E do outro lado, claro, tem o buscado. Deus, a verdade, a fonte de tudo. O grande objetivo da busca. A grande sacada de Eckhart é que essa separação ela não existe de verdade. É uma ilusão criada pela mente. Não existem dois. No momento da verdadeira realização, o buscador e o buscado simplesmente colapsam. Eles se dissolvem numa única e simples presença. Nas palavras dele mesmo, nesse fundo não há observador nem observado, apenas a clareza silenciosa na qual todas as coisas aparecem. E isso é Deus. Percebe? Ele não está descrevendo uma experiência de ver algo. Ele está descrevendo a própria condição que torna qualquer experiência possível. O próprio ver. E esse é o ponto-chave de tudo isso. Para Eckhart, a realidade última não é o destino no fim da estrada. É o próprio chão que o viajante pisa. É a própria natureza da consciência que busca. Algo que já está aqui, antes mesmo do primeiro passo ser dado. E assim, a gente termina com uma pergunta para ficar ressoando. Se a visão de Eckhart estiver correta, se o fundamento de toda a realidade é a própria consciência, então o que é isso que está olhando através de cada par de olhos neste exato momento?